Fala galera, hoje a gente vai ver a relação entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin, como a gente vai de um para o outro, de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Kelvin, Kelvin para Celsius, qualquer forma aqui, beleza? Bom, primeiro eu queria agradecer a nossa primeira marca do canal, eu consegui chegar a 100 inscritos. Muito obrigado galera aí que tá me ajudando, divulgando. Tô muito empenhado nesse começo aqui, fazendo vários tópicos, buscando as principais dúvidas aí do pessoal. Onde a gente bate mais a cabeça nessa área aqui, beleza? Bom, vamos lá. Primeiro a gente vai entender, apresentar para vocês o que é Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Muita gente já sabe, muita gente não sabe. Então bora ver para todo mundo ficar sabendo. O Celsius é uma medida de temperatura, lógico, que é medida em graus, ela é graduada. E ela é medida dessa forma aqui, ó, o grau, certo? Essa bolinha aqui, e o C de Celsius. Foi criado por esse cara aqui, ó, o Anders Celsius, lá por 1710, 1744, alguma dessa época. E ele mediu a partir da água, ele usou a água como base para ele medir tudo isso. Como assim? Ele mediu assim, ó, o ponto de fusão da água, que é o ponto onde a água está no estado sólido, na forma de gelo, e passa para o estado líquido, na forma de água líquida, ele definiu como zero. E o ponto de ebulição da água, que é o ponto que a água que a água passa do estado líquido para o estado de vapor, ele definiu como 100 graus Celsius. Ele fez essa definição, padronizou isso, mas essas temperaturas a nível do mar, a nível da pressão atmosférica do nível do mar, certo? E o Fahrenheit? Fahrenheit, esse cara aqui, ó, ele também é medido em graus, ele também é graduado, e ele tem essa bolinha de graus aqui e o F de Fahrenheit, certo? E quem fez foi esse cara aqui, ó, Daniel Gabriel Fahrenheit, lá no ano de 1724. Só que ele não usou água como princípio, ele usou... Tem algumas histórias na internet, a mais famosa é que ele definiu como zero o frio mais intenso que ele conseguiu medir numa cidade chamada Copenhaga, lá em algum lugar desse planeta. Mas aí depois de ele criar essa medida, depois dele padronizar isso, ele foi medir ao ponto de fusão e ebulição da água também. E baseado nessa medida que ele criou, o ponto de fusão e de ebulição da água, o de fusão da água, que era 0 graus, que é do estado sólido para o líquido, é 32 graus Fahrenheit. E o de ebulição é 212 graus Fahrenheit. Então uma mudança bem alta em relação ao Celsius, certo? Vamos ver o último, o Kelvin, que ele não é medido na forma de graus, ele é absoluto. Então a gente não vai pôr a bolinha de grau aqui, vai ser só o K de Kelvin. Foi feito por William Thomson, que era o Lord Kelvin, ele era um barão da época, de nome Kelvin. E ele vai fazer a medição, ele não vai usar água também, mas ele vai usar a partir da quantidade de energia da matéria. Ou seja, ele vai definir como zero o zero absoluto. E o zero absoluto é o menor estágio de energia possível da matéria. Porque a temperatura está muito relacionada com a energia. A temperatura ela pode ser definida como o grau de agitação das moléculas de uma matéria. E ele definiu como zero, o zero absoluto é a menor energia possível. Quando vai parecer que o átomo, a molécula, ela está parada, ela não está mais se agitando, não está mais com energia nenhuma ali. Ela está parada, estática, com energia cinética quase zero ali dentro. E essa medida, o ponto de fusão da água vai ser 273 Kelvin e o de ebulição 373 Kelvin. Bem maior ainda. E ela é a unidade do sistema internacional. Ou seja, quando a gente for trabalhar no sistema internacional de unidades, que tem o tempo em segundos e etc., a gente vai trabalhar, quando falar de temperatura, vai ter que ser em Kelvin. Fechou? Bora pro próximo? Bom, aqui eu fiz um mapa mundi bem ridículo aqui, para mostrar que no planeta todo, a maioria das pessoas dos países, usam Kelvin e graus Celsius, a maioria do mundo, mas dois paizinhos do mundo usam o Fahrenheit. Esses são os países que usam Fahrenheit. Esse paizinho chamado Belize e os Estados Unidos.
são os únicos países que usam essa classificação do Fahrenheit, certo? Ou seja, já dá para perceber que norte-americano boa gente não é, certo? Bom, vocês já viram essa fórmula aqui em algum lugar, ou se não viram, estão vendo agora, que é a transformação de Celsius para Fahrenheit. Ou seja, uma medida em graus Celsius dividido por 5 é igual a uma medida em graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Só que de onde vem isso? Aqui a gente não vai colocar só a fórmula para você, porque isso aí você poderia pesquisar na internet, certo? A gente vai deduzir essa fórmula aqui, ó. Vamos ver de onde ela vem. A transformação Celsius para Fahrenheit, primeiro a gente tem que ver o que elas têm de igual. E a gente vai ver a partir da água, certo? Na água, para a água, o ponto de fusão de ebulição, a gente vai ver o do Celsius e do Fahrenheit. O do Celsius é 0 graus Celsius e de ebulição é 100 graus Celsius, certo? Ou seja, varia 100 graus o ponto de fusão e de ebulição. O do Fahrenheit, o de fusão é 32 graus Fahrenheit e o de ebulição é 212 graus Fahrenheit. Ou seja, varia 180, certo? E aí eu fiz um gráfico aqui para a gente preencher. Como assim? O Celsius é o eixo X e o Fahrenheit é o eixo Y. Quando a gente tem 0 graus Celsius, aqui no 0, a gente tem quantos graus Fahrenheit? A gente vai ter 32 aqui, então a gente vai ter essa bolinha aqui, ó. Essa bolinha no ponto do gráfico. E no outro ponto, no 100 graus Celsius, 212 Fahrenheit. Os 100 graus Celsius, a gente vai ter aqui o 212 Fahrenheit, ó. Então a gente faz assim, assim e pega aqui. Então, peraí, a gente pode traçar aqui uma reta, porque a gente pode definir como uma relação entre eles. Só que essa relação, ela varia diferente. Uma varia em 100, outra varia em 180. Então, a gente vai ter que usar um recurso matemático muito importante, que a gente vê em várias outras áreas da matemática, que é a interpolação linear. Então, a gente vai ter que interpolar. Para quê? Cara, pensa assim. Bom, se a gente tem uma reta, então é óbvio dizer que se a gente tiver 50 graus Fahrenheit... Celsius, perdão, a gente vai ter 50 graus Fahrenheit. Não vai ter, certo? Vai ter um número entre 100 e 150. Então, a gente tem que ver como a gente vai fazer essa relação. A gente vai ter que usar a interpolação. E ela tem uma formulinha, ó. Ela tem essa fórmula. O y menos isso aqui quer dizer o quê? O valor que eu quero descobrir aqui, ó, o y menos o ponto inicial, que é o 32... está para o total, 212 menos 32, assim como o ponto x aqui, que a gente descobriu, está para aqui, assim como 100 está para o todo. Espera aí, ficou confuso. Vamos tentar colocar isso na fórmula. Vamos tentar interpolar. Eu vou deixar a fórmula aqui, ó, e a gente vai tentar colocar, interpolando Celsius Fahrenheit. A gente quer colocar aqui Celsius, certo? Que é o nosso X Y de Celsius. Perdão, Fahrenheit, certo? Fahrenheit. Deixa eu fazer aqui de novo. Fahrenheit, que é o nosso eixo Y. Está para quanto? Quanto que é o início do Fahrenheit? É 32. Ele começa em 32, não é? Ele começa aqui em 32, o início dele. Dividido por quanto? Y2 menos Y1. O ponto mais alto do Fahrenheit, que é 212, menos 32, que é o ponto mais alto que a gente achou aqui, ó. O total do Fahrenheit menos o início do Fahrenheit, certo? Isso aqui é igual ao quê? O Celsius menos o início do Celsius, que é 0, dividido pelo final do Celsius menos o início do Celsius, certo? Bom, agora a gente pode tirar algumas coisas, porque 0 não precisa ter na equação, certo? Então, Fahrenheit menos 32... 212 menos 32 dá quanto? Dá 180, que é a variação, certo? É igual a Celsius dividido por 100. Cara, a gente chegou nessa relação aqui, ó, que pode ser muito importante. A gente pode simplificar isso de alguma forma, ó. Aqui tem um 180 e aqui tem um 100. Se eu multiplicar por 10 desse lado e por 10 desse lado, eu posso cortar esse zero aqui, certo? A gente ainda pode simplificar, porque isso aqui é um par, isso aqui é um par. Então, se eu multiplicar por 2 desse lado e por 2 desse lado, eu posso dividir isso por 2 e isso por 2 e sobrar 9, e isso por 2 e isso por 2, e aqui sobrar 5. Isso aqui eu posso simplificar. E no final eu vou ter o quê? Vou inverter aqui, ó.
Celsius dividido por 5 vai ser igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9, que é aquela fórmula lá que a gente achou, certo? É daqui que vem, de uma interpolação gráfica linear que a gente fez a partir dessa variação entre eles. Por que a gente teve que fazer interpolação? Porque eles variam diferente, eles têm escalas diferentes para o mesmo ponto, certo? E aí a gente faz esse processo aqui, fechou? Bora pro próximo. Celsius e Kelvin, a gente também já viu essa fórmula em algum lugar. Kelvin é igual a Celsius mais 273. É fácil ver isso na internet, certo? Mas vamos tentar ver de onde vem isso também. Bom, primeiro a gente vai ver a variação igual a gente viu no Celsius Fahrenheit. Para o Celsius, o ponto de fusão continua sendo 0, o de ebulição continua sendo 100 e varia 100. No Kelvin, a fusão da água é 273 e a ebulição é 373, ou seja, a variação também é 100. Pô, aí ficou fácil, né? Porque se a gente pegar o gráfico aqui agora, a gente vai ver o quê? Que o 0 Celsius é o 273 Kelvin, é esse ponto aqui. E o 100 Celsius é o 373 Kelvin, esse ponto aqui, certo? Vai ter um crescimento assim. E se eles têm a mesma variação, a gente não vai precisar usar interpolação, a gente vai usar apenas a função que determina esse crescimento aqui. E como é uma reta, é uma função linear, aquela função afim. Lembra? Que é definida por quê? Y é igual a um A, x mais B, onde A é o coeficiente angular, é a inclinação da reta, e o B é o termo independente, é onde corta no eixo Y. Bora ver como que a gente pode definir essa nossa equação? Bom, a gente definiu o quê? O nosso Y é quem? É o K, certo? É o do eixo Y aqui. E o nosso X é o Celsius, certo? Então, nossa equação vai ficar K é igual o Azinho, Celsius, mais B, certo? Bom, vamos lá. Vamos tentar achar esse termo A e esse termo B, certo? Vamos tentar aplicar o primeiro ponto aqui. Se a gente aplicar o primeiro ponto, que seria esse ponto aqui, o x vale quanto? O x vale 0, certo? Ou seja, esse Celsius vale 0. E o K vale quanto? Vale 273, certo? Que é esse primeiro ponto aqui, 0 Celsius, 273 Kelvin. Mais B, ou seja, 0 vezes A, nada. Então, o B fica sendo igual a 273. Esse é o resultado do B. Bora fazer aqui no cantinho, tentar descobrir o A. Vamos tentar aplicar o segundo ponto aqui, ó, 100 e 373. Ou seja, o Kelvin vale 373, certo? O A é o que a gente quer descobrir, vezes o X agora vale 100, que é o valor de Celsius, mais o valor de B que a gente achou aqui, ó, 273. Cara, esse número está somando, ele pode passar subtraindo. Vai ficar 373 menos 273 igual a 100 vezes A. 373 menos 273 dá quanto? Dá 100. Igual a 100A. Ora, se a gente tem 100 aqui e a gente tem 100 aqui, está multiplicando, passa dividindo. 100 dividido por 100, o A vai valer quanto? Vai valer 1, certo? Então, a gente vai ter que relação final? A gente vai ter que o Kelvin vai ser igual a 1 vezes o grau Celsius mais o valor de B, 273. E peraí, é exatamente o que a gente achou aqui, ó. Esse 1zinho está escondido aqui, certo? É exatamente essa relação que a gente achou aqui. Fechou, então. Agora o Kelvin Fahrenheit. Ficou fácil, né? A gente tem que relação aqui, ó. A primeira que a gente achou lá do Celsius Fahrenheit. Celsius dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. E a segunda, que foi a Kelvin Celsius. Kelvin é igual a Celsius mais 273. Ou seja, Celsius é igual a Kelvin menos 273. Joga esse termo aqui para lá, negativo, certo? Se a gente combinar a primeira com a segunda, ou seja, pegar o Celsius, esse Celsius que vale isso aqui, jogar ele aqui, ó, vai ficar como? Kelvin menos 273 sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Aí fechou, né? Ficou fácil. Bom, essas são essas três fórmulas aqui. Se você quiser tirar um print aí. Celsius Fahrenheit é essa relação, Celsius Kelvin é essa, Kelvin Fahrenheit é essa aqui, podendo ir para um lado ou para o outro. Fechou, galera? Esse foi mais um vídeo do canal. Tentei demonstrar uma questão aí que a galera fica com muita dúvida na transformação disso. Cai muito em vestibulinho, cai às vezes em vestibular, então é muito bom
tá sabendo isso sempre, certo? Valeu, galera, se vocês gostaram, divulguem aí, por favor, eu tô tentando me empenhar nesse começo aí. Tô buscando muitas dúvidas da galera, vou tentar postar vídeos sempre que possível sobre diversos assuntos relacionados à química, matemática e às vezes até coisas que não tem nada a ver. Curtam meu canal aí, curtam meu vídeo, se inscrevam no canal aí. Valeu, galera. É isso. Falou!